Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. A vacinação contra o coronavírus avançou, mas a economia não está se recuperando como esperado. E olha, foram divulgados agora há pouco os números mais recentes do comércio no país. De acordo com o IBGE, o volume de vendas no varejo caiu 3,1% em agosto na comparação com julho. E essa é a primeira queda depois de 4 taxas positivas seguidas. As vendas do comércio caíram mais de 3% em agosto, resultado que surpreendeu, porque veio muito pior do que era esperado pelos especialistas. A expectativa era de crescimento e a inflação continua assombrando a vida do brasileiro. O IBGE acaba de divulgar os números da inflação de setembro. O IPCA teve alta de 1,16%. Esse é o maior percentual para um mês de setembro desde 1994. Pois é. A inflação, no acumulado de 12 meses, já passa dos 10%. Em setembro, o que mais pesou no bolso foi a conta de luz, os combustíveis e os alimentos. E a questão que fica é: o que falta para a economia engrenar de vez? Por que as vendas do comércio caíram e a inflação continua subindo? Quem vai me ajudar a esclarecer essas questões é a editora-chefe do 6 Minutos, Fabiana Futema, e a repórter Maili Prado. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. Oi, Fabiana. Oi, Maili. Bem-vindas ao Expresso e obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Oi, Diana, tudo bem? Oi, Diana, um prazer estar aqui. Fabiana, a divulgação de queda nas vendas do comércio surpreendeu muita gente, né? Esses dados indicam que as pessoas estão consumindo menos? Qual a explicação para isso? Então, tem um conjunto de coisas atrapalhando as vendas do comércio agora. E a principal delas é a inflação. De um lado, ela está corroendo o poder de compra das pessoas e do outro, ela está encarecendo os produtos. E para piorar, o cenário econômico e político é de muita incerteza. Então, quem tem dinheiro sobrando pensa 2 vezes antes de comprar. E quem não tem, infelizmente, não tem muito o que fazer. Não dá para comprar, né? O Rodolfo Tobler, que é coordenador da sondagem do comércio do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, chamou a atenção de como a inflação tem impactado o consumo das famílias. Houve sim uma redução do consumo, houve uma desaceleração do comércio nesse mês de agosto, porque independente desse segmento, a gente vê outros segmentos caindo. Chama muito a atenção o impacto que já se tem da inflação, principalmente em hipersupermercados e combustíveis e lubrificantes, são que sentem o impacto de maneira mais direta. Então, eu acho que a gente pode observar que tem alguns fatores negativos que estão influenciando essa desaceleração do consumo, principalmente inflação e mercado de trabalho, que tem reagido muito lento. Então, o orçamento das famílias está muito pressionado e faz com que realmente o consumo fique um pouco mais baixo. Fabi, e qual é o impacto que o comércio tem no PIB? E quais são as expectativas para o futuro? Olha, o comércio é bem importante. Se o comércio não tem para quem vender, a indústria põe o pé no freio e reduz a produção. Uma coisa está ligada à outra. Tudo isso desacelera a economia, que já está bem fraca. Os economistas acreditam que o último trimestre vai ser de recuperação gradual. Vale lembrar que o último trimestre reúne datas muito importantes para o varejo, como a Black Friday e o Natal. E falando em Black Friday e Natal, com a diminuição das compras, tem risco de faltar consumidor nessas datas tão importantes para o comércio? Olha, até tem gente dizendo que há esse risco. Mas o consumidor brasileiro, mesmo com grana curta, espera o ano inteiro para comprar nessas datas. Então, a gente tem uma demanda reprimida que deve movimentar o varejo. E as grandes varejistas se preparam com muita antecedência. Elas já negociaram seus pedidos, compraram com muito desconto. Então, há uma chance da gente ver o comércio um pouquinho aquecido nesse fim de ano. Maili, olhando para uma questão mais macro, havia uma expectativa muito grande que com o avanço da vacinação, a economia voltaria a crescer, teria uma retomada dos empregos, mas isso parece que não está acontecendo. Pelo menos é o que a gente observa com os dados do comércio e da inflação. Qual que é a justificativa para esse cenário? Então, tem 2 movimentos aí. A vacinação realmente está avançando no Brasil, mas, por outro lado, a gente ainda não tem uma reação forte, significativa na taxa de desemprego, né? O último dado do IBGE mostra que 13,7% das pessoas ainda não têm um emprego no Brasil. E aí, então, isso quer dizer que são 14 milhões de pessoas que não têm renda hoje, né?
E aí tem um outro fator que tá tudo muito caro. A inflação está corroendo, né, o poder de compra das pessoas, e quem tem renda, mesmo quem está ganhando, está conseguindo comprar cada vez menos. E isso vai complicando a situação. Isso é uma coisa, mas aí tem um outro movimento que os economistas vêm apontando, que é a migração para serviços, que é exatamente por causa da vacinação. Por muito tempo ficou muita gente de home office, né, sem sair, e aí quando a vacinação avançou, as pessoas começaram a sair. E tem muita gente que está optando, assim, antes gastava mais, não sei, com eletrodoméstico, itens para casa, ou mesmo no supermercado, né, com produtos um pouco mais caros ali, aí passou a economizar um pouco mais com esses bens e começou a gastar com serviços, comer fora de casa, ir no cinema, ir no cabeleireiro, restaurante. Então, teve um pouco também dessa transferência de comércio para serviços. Isso também ajudou nessa queda aí que a pesquisa de comércio mostrou. Olhando para os próximos meses, é importante frisar que o varejo como um todo ainda está acima do nível pré-pandemia, mas a expectativa é que tenha uma certa recuperação agora muito mais gradual, com algumas oscilações diferentes do que vem acontecendo nos últimos meses. E isso é muito porque esses fatores macroeconômicos, a incerteza político-eleitoral, econômica também, incerteza econômico-político, perdão, a questão também da inflação, que não deve ceder tão fácil nos próximos meses, juros cada vez mais altos, o mercado de trabalho ainda muito lento, a confiança do consumidor em baixo. Então, tudo isso são fatores que geram uma certa turbulência para o setor do comércio, fazendo com que realmente essa recuperação agora seja muito mais gradual. A grande questão é, de fato, a pandemia parece estar ficando cada vez mais controlada, mas esses outros fatores acabam pressionando para baixo o setor do comércio, e a expectativa aí para 2022 ainda é de uma recuperação cada vez mais gradual. Você ouviu mais uma vez o Rodolfo, da FGV. E Maili, falando agora para os investidores. As ações de empresas do setor de varejo passaram a cair com força na quarta-feira, depois da divulgação dos dados do comércio. Qual é a expectativa para o setor? As ações das varejistas continuam sendo uma boa aposta para investir? Então, os analistas dizem o seguinte, que o cenário macroeconômico, inflação, juros em alta, vai continuar incomodando as ações de varejo mesmo. Então, o ideal é escolher empresas sólidas e com algumas características que protegem contra a inflação. A XP Investimentos, por exemplo, fez um relatório recomendando ações de atacarejo, que são mais blindadas contra a inflação, porque o pessoal compra em mais quantidade e mais barato. Ou então ações para alta renda, que sofrem menos com o cenário econômico ruim. Agora, tem um movimento curioso, que é o seguinte, como o varejo foi muito mal em agosto, né, esses dados do IBGE, o pessoal já está projetando que o Banco Central possa subir menos juros no futuro, porque menos demanda vai bater menos na inflação. E esse movimento fez as ações do próprio varejo se recuperarem, mesmo após a divulgação da pesquisa. O Felipe Vilegas não descarta a importância dos dados do comércio, mas ele acredita que o que vai movimentar o mercado são os fatores de risco da economia. O Felipe é estrategista da Genial Investimentos. O que acontece? Em primeiro lugar, as ações do setor de varejo elas já vêm sofrendo bastante. Então, como o dado reflete um número referente ao mês de agosto, né, nós estamos em outubro, ele tem um atraso aí significativo. E é importante dizer que o mercado, ele através das avaliações de dados de tempo real, dados de frequência, ele, de certa maneira, já antecipou esse movimento. Então, acho que é importante frisar que o dado em si mostra o momento negativo que nós temos para o varejo brasileiro, mas ao mesmo tempo o que vai realmente repercutir, o que vai trazer novidade para os mercados vão ser os principais fatores de risco, olhando para as questões internas, que é o andamento das reformas, a inflação é algo super importante, enfim. Então, apesar do dado negativo hoje, é importante dizer que é um dado referente ao mês de agosto. O mercado hoje, com a evolução da verificação de dados, consegue ter informações em tempo real, o que torna muito mais precisa e útil a análise. É importante dizer que o que vai realmente deteriorar ainda mais o cenário é se esses dados de tempo real continuarem se deteriorando e se os eventos de risco, política, crise hídrica, inflação principalmente, apresentarem um cenário de maior deterioração, forçando assim o Banco Central a elevar juros.
Então vamos lá, eu vou dar uma recapitulada nos pontos mais importantes que falamos no episódio de hoje. A queda nas vendas do varejo não foi causada somente pela inflação. O crédito mais caro, o desemprego alto e as incertezas econômicas e políticas também inibem os gastos. Outra questão que alguns especialistas apontam é a migração que as pessoas estão fazendo do comércio para o setor de serviço. E a análise dos economistas é que o último trimestre vai ser de recuperação gradual. É nesse período que temos datas importantes para o comércio, como a Black Friday e o Natal. Esse foi o Expresso 6 Minutos, podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a produção é minha e do Diogo Pinheiro, e a edição de som é do Rafael Paparella. Esse episódio usou áudios do Bom Dia Brasil. Te encontro na semana que vem. Até lá! Já imaginou você mesmo investindo seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com os seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.